Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é convidado de honra nesta noite. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Derrama da tua unção, do teu óleo, nos fortalece em nome de Jesus. Amém? Primeiro Reis 19, versículo 1. Primeiro Reis 19, versículo 1, amém? Pode se assentar, amém? E Acabe relatou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias. Enviou um mensageiro, amém? Para dizer-lhe: assim me façam os deuses, e ainda mais, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida o que fizeste a vida deles. Ameaça, amém? O diabo, ele usa, preste atenção nisso aqui, o diabo usa uma ferramenta, uma arma forjada, que se chama ameaça, contra nossas vidas, amém? Entenda isso aqui. Em um cenário de batalha, em um cenário de guerra espiritual, que nós passamos, amém? Nós passamos, todo crente, todo aquele que foi chamado pelo Senhor, como um soldado, ele vai passar por guerras, todos nós, e nós precisamos compreender, entender essa questão aqui, que o inimigo de nossas almas, ele vai usar as armas que ele tem, e nós vemos aqui uma delas, a ameaça. E nós vemos que por conta desta ameaça, olha o que acontece com Elias. E quando ele ouviu, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu criado. Então ele andou pelo deserto a jornada de um dia de caminho, e veio, se assentou debaixo de uma acácia e pediu para si a morte, dizendo: basta, tira, ó Senhor Jeová, a minha vida agora, porque não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de uma acácia, e eis que um anjo tocou, dizendo-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que junto à cabeça havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E pela segunda vez o anjo do Senhor Jeová o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a jornada será demasiadamente comprida para ti. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E estando ali, entrou numa caverna onde se alojou, e eis que sobreveio a ele a palavra do Senhor Jeová, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Elias ouve a voz de Deus. No versículo 12, depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor Jeová não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e suave, amém?
vamos trazer aqui algumas questões desse momento em que Elias passou e que nós precisamos aprender muito. Amém? Olha que tremendo que nós lemos ali, que na força daquela comida ele pôde andar, terminar o percurso dele, em que ele estava no deserto de 40 dias. Sabe o que é tremendo? Não foi pela força dele, não se tratou de uma força física, se tratou da força daquele alimento que ele recebeu. Se tratou do fortalecimento, do revigoramento que ele recebeu, por intermédio, aleluias, do anjo que levou para ele. Olha a dimensão do mistério. E é essa dimensão que o Senhor vai nos elevar nessa noite, numa dimensão espiritual tão profunda, que o alimento não será natural, não será físico, o alimento será espiritual. Nós nos alimentaremos de pão e de água, e na força desse alimento, nós vamos conseguir continuar a nossa jornada. Porque a jornada é demasiadamente comprida ainda, que nós precisamos andar. Perceba o mundo espiritual aqui, igreja. Não foi um profeta que levou para ele, não foi, foi um anjo, Olha Deus intervindo no percurso do profeta, sendo ele, aleluias, ou seja, vivendo ele um estado desértico. Aí quando nós olhamos o contexto dessa palavra aqui, nós sabemos muito bem que Elias, ele enfrenta 850 profetas de Baal. E nós sabemos muito bem, em Efésios 6, Paulo está ensinando, dizendo que nós não devemos lutar contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra potestades, principados, hostes espirituais, espíritos dominadores nas regiões celestiais. Perceba que há hierarquia: potestades, principados. E é por isso que ele fala, sendo isso espiritual, ele fala: revestivos da armadura, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que o anjo foi fazer lá, na vida de Elias. É isso que Deus fez, enviando um anjo para fortalecer Jesus. Perceba o âmbito espiritual aqui, igreja, o nível espiritual. E nós precisamos ter discernimento dos momentos em que nós passamos. Nós precisamos discernir as batalhas que nós passamos, os momentos em que nós somos muito atacados. E nós precisamos sermos fortalecidos, curados, revestidos na proporção em que nós somos bombardeados. Eu sempre vou falar isso. Nós não podemos negligenciar as nossas fraquezas. Jesus, percebendo, o momento que ele estava vivendo, a alma dele angustiada até a morte, que ele foi fazer? Ele foi orar. O remédio era oração. Nós precisamos discernir o momento que nós estamos passando. Elias, ele confronta, ou seja, ele atingiu um nível espiritual muito profundo. Mas nós percebemos que Elias se encontra em pleno ataque. Elias se encontra em linha de frente, porque era o momento mesmo dele agir desse jeito, a ponto dele zombar. E nós sabemos que ele ali, aleluias, faz um desafio contra 850 profetas de Baal.
Olha o nível espiritual que nós como igreja, nós que subimos no altar, que louvamos, pregamos, nós que servimos o Senhor de uma forma ou outra, nós passamos. Nós precisamos ter consciência disso. O quanto que nós temos acesso ao mundo espiritual. O Salmo 91, ele vai narrar um pouco. 1000 cai de um lado, 10.000 direita. Vai narrar um pouco no meio-dia. Se até enquanto nós dormimos, nós sofremos ataques. É ou não é? Quem já teve sonho de batalha espiritual? Eu tive muitos, e às vezes eu tenho ainda. Bombardeio. Precisamos discernir isso. Então Elias está como linha de frente, em pleno ataque, a ponto de que Deus responde com fogo. Olha o nível espiritual que ele atingiu. Ele atingiu um nível espiritual muito forte. E daí perceba algo aqui, igreja, que nós vemos que entra em cena agora Jezebel, que fala também de potestades e principados. Porém nós não vemos Elias contra-atacando, nós não vemos Elias batendo de frente com Jezebel, porque é questão de governo, é questão de hierarquia. Potestade, principado é outro nível, né? Nós vemos o próprio anjo, ele dizendo que o Senhor te repreenda, Satanás. Por quê? Porque era um nível, uma hierarquia espiritual muito profunda, que cabe, aleluia, o Senhor entrar nessa guerra. Por isso nós vemos o Senhor dizendo, né, nesta peleja não tereis que pelejar. Por quê? Porque é algo espiritual, que é o Senhor que peleja. Quem está entendendo esse mistério aqui? Aí nós vemos um mensageiro de Satanás, um mensageiro de Jezabel, para ameaçar Elias. Aí já muda um pouco aqui. Elias agora vem de um confronto em que ele vence, Deus responde com fogo, mas muda o cenário aqui agora, aleluias, uma ameaça, e o inimigo usa essa arma contra mim, contra nós. Mas eu já quero liberar uma palavra, aleluias, eu quero declarar uma palavra em nosso favor. Uma palavra em favor desse ministério, aleluias, e dizer que nenhuma arma forjada prosperará contra a tua vida e contra esse ministério. Nós já estamos guerreando Nós já estamos guerreando, igreja. Eu quero declarar e profetizar contra o espírito de Jezebel, contra os espíritos das trevas, aleluias, fazendo uso da autoridade que o Senhor me deu como sacerdote e profeta, que nenhuma arma forjada prosperará contra a tua família, contra o teu chamado, o teu ministério, contra aquilo que Deus confiou em tuas mãos, aleluias, porque hoje é uma noite de fortalecimento, hoje é uma noite em que o general, ele irá tratar, curar, levantar o soldado que ele chamou, aleluias. Porque se o Senhor te chamou como soldado e te colocou numa batalha, Ele é aquele que te fortalece, que cuida de você no meio de uma batalha, aleluia. Nós não estamos sozinhos, oh aleluia. Nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos discernir, aleluia, o que acontece numa guerra espiritual. Precisamos discernir quando o inimigo está nos ameaçando, quando o inimigo está nos intimidando, porque aleluia, nós não retrocederemos um passo sequer, aleluia, porque nós sabemos, aleluia, que aquele que peleja por nós é maior do que aquele que nos ameaça.
Lamana gastou. Aquele que tem essa convicção, ele não retrocede. Aquele que tem essa convicção, ele sabe que é momento agora. Aleluia. No meio, oh glória, de guerra, no meio de ameaça, ele sabe que é momento de monte. É momento, aleluia, oh glória, de se esconder debaixo das asas do Senhor. Aleluia. É momento de se fortalecer. É esse entendimento e discernimento que a igreja precisa ter. Sabe aquele dia que você não quer nem vir para a igreja? Sabe aquele dia que você quer desistir de tudo? É esse dia, meu irmão e minha irmã, que não foi fácil. Você travou batalha. Então é um sintoma de que nós, como igreja, precisamos de fortalecimento. Precisamos, aleluias, oh glória, sermos revigorados. E é por isso que o Senhor tem um pão, aleluias, tem água nesta noite, porque o Senhor irá nos fortalecer. E na força desse alimento que nós já estamos nos alimentando, nós vamos percorrer o tempo do deserto. Nós vamos romper e nos achegar até o monte de Deus. Aleluia. Lamana gastou que nem. Não é tempo de desistir. Não é tempo, porque Deus ainda tem muito para realizar por intermédio da tua vida. Oh, aleluia. Enquanto nós estamos achando, aleluias, que tudo se acabou, que tudo já está no final, não, nós continuamos sendo um ponto de referência. Nós continuamos sendo um espelho para alguém, porque aleluias, existe alguém que está mais doente do que nós possamos estar. Existe alguém mais necessitado de Deus do que nós precisamos ou necessitamos dele também. Mas Deus nos escolheu e Ele é aquele que nos fortalece, nos mantém de pé. Só aquele que crê, só aquele que entende esse mistério, sabe, aleluias, que hoje o Senhor tem um pão, tem um alimento, e nós não sairemos da mesma forma que adentramos nessa noite, porque o anjo do Senhor já tem preparado, aleluias, um alimento espiritual. Enquanto nós estamos ouvindo, a nossa alma já está se alegrando, o nosso espírito já está se reavivando. Por quê? Aleluia, porque a palavra é espiritual, o culto é espiritual, os louvores é espiritual, o Senhor é espírito, e Ele procura aquele que é espírito. Ei, calamana gastou que nem. Hoje é noite de fortalecimento, no meio de guerra, batalha, ameaça, aleluia. Eu quero te dizer, o Senhor vai te levantar para você romper. Essa fase vai passar, esse deserto não vai te matar, mas você precisa entender o momento que você está vivendo. Você precisa entender, Lamana gastou que nem, que é momento de ser linha de frente, estar no ataque, mas tem momento, aleluias, que é momento de se refugiar, aleluias, no esconderijo do Altíssimo. Ramana gastou. Nós não podemos inverter os papéis, igreja. Nós precisamos entender o momento de atacar e o momento de ficar na retaguarda. Lamana gastou que nem. Porque o inimigo, ele usa dessas armas, ameaça. Oh, Lamana gastou que nem. Davi se posiciona na guerra, pastor Joel. Se posiciona na guerra, convicto. O Senhor me dará a tua cabeça, Golias, nas minhas mãos. Convicto. Davi sabia o momento que estava vivendo, pastor, de ataque. Era de ataque. Era momento em que Deus preparou para ele. Ele estava no lugar certo, na hora certa e na posição certa. Lamana gastou que nem. Precisamos entender esse mistério aqui, amém? Aí o que acontece?
Qual que vai ser a fala de Golias? A Bíblia diz que Golias desprezava Davi. Você vem até mim com vara, com paus? Você acha que eu sou algum cachorro? Em plena batalha, igreja. Por quê? Qual que é a estratégia do inimigo? É ferir o nosso emocional. Por isso que chamado ministério, nós precisamos ter estrutura emocional. É muito importante isso aqui. É muito importante. O inimigo vai tentar desestabilizar o nosso emocional. Vocês estão aí? Como que ele vai tentar desestabilizar, pastor Rogério? Lançando ele vai nos ameaçar, vai tentar nos intimidar, vai nos desprezar. Ele vai causar situações para chegar à desonra, para chegar à injustiça. Olha a importância da estrutura emocional. Aí o que acontece? Olha o estado em que chegou Elias. Se aconteceu isso com o profeta, igreja, quanto mais comigo? Se aconteceu isso, né, com Elias, com o profeta, quanto mais comigo? Quanto mais conosco? Aí fica uma pergunta: o quanto que nós nos fortalecemos, o quanto que nós buscamos estrutura emocional, o quanto? No meio de batalhas e no meio de guerras. É importante isso aqui. Nós precisamos discernir o culto, o que Deus está falando e o que Deus já está fazendo. É um culto de fortalecimento, igreja. É um culto de se apresentar ao Senhor como soldado e como soldada e dizer: Senhor, me cura. Senhor, hoje eu preciso, Senhor. Porque nós nos preocupamos muitas das vezes com os outros, sabe? Nós nos doamos muitas das vezes para os outros, porém nós esquecemos de que nós também precisamos de cura, de que nós também precisamos sermos fortalecidos no Senhor. Precisamos passar um momento, aleluias, aonde que o Senhor vai derramar refrigério em nossas almas. Quem está entendendo esse mistério? Porque no Salmo 11 vai dizer: se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? É por isso que o inimigo tenta aqui, no emocional. Ele tenta aqui, desestabilizar com ameaças, sabe? Com notícias negativas, sabe? Ele vai tentando, desestabilizar o matrimônio, o ministério, e se não tiver estrutura emocional, é muito difícil. É muito difícil. Então nós vemos Elias vivendo um momento de deserto agora, que fala de um estado da nossa alma em que nós nos sentimos sozinhos, esquecidos. Deserto fala disso. E nós passamos por esses momentos de crise existencial, sabe? E esses momentos é muito perigoso, é tão tremendo que nós vemos, e é até o que aconteceu com Jesus também. Mas é um ensinamento do contexto espiritual, né? Nós vemos ali Elias pedindo a morte, né? Se entregando totalmente para aquela situação, para aquele sentimento. Olha só, né? E daí nós vemos o anjo do Senhor vindo até ele para dar alimento para ele. Aí quando nós vamos para Mateus, nós vemos Jesus no deserto, que fala de um estado, né, espiritual, desértico, solitário.
Só que ali aparece alguém que não apareceu para Elias, pastor Joel. Apareceu o diabo, que é o pior quando acontece. Apareceu o diabo questionando o quê? Se tu és filho. Aí depois em que Jesus vence a tentação, os anjos vêm e o alimentam, pastor Joel. Olha que tremendo isso aí. Aí na ocasião de Elias, nós vemos os anjos, aleluias, num momento tão delicado, num momento tão necessitado em que Elias precisava, nós vemos um anjo visitando ele, aleluia, e dando para ele pão e água. Eu não sei o estado espiritual que você que está na live está vivendo, e você que está aqui, mas eu quero declarar e profetizar, aleluia, sobre a tua vida, que esse é o momento, aleluia, que o Senhor já preparou pão e água para te fortalecer, para te revigorar, para te pôr de pé, aleluia, porque grande ainda é a tua caminhada. Lamana gastou Kenei, Aramana gastou. Oh, aleluia. Vocês estão aí? Olha só o trajetório de Elias. Posição de ataque, e depois ele começou a ficar no resguardo. O caminho dele era o monte de Deus. Ele não aguentou, sucumbiu, o anjo veio fortalecer. Olha o processo, tá vendo? É esse processo que a gente precisa entender, discernir, ó. Ele é revigorado, e na força daquele alimento, na força daquele alimento, do pão e da água, sabe, isso mostra o potencial, o conteúdo que há na palavra de Deus. Sendo pão, sendo água para nossas almas, na força desse pão. Aquele alimento deu condições, força para Elias andar 39 dias ainda. 39 dias ainda. No mínimo, uma palavra que o Senhor libera em nossas vidas, ela tem suficiência e potencial, vida, para nos deixar de pé, para nos dar condições para atravessar qualquer deserto de 39 dias. É um tempo, aleluias, em que a palavra que é liberada nos sustenta. É tão tremendo que Jesus, ele, após de ter ouvido o Pai falar, tu és o meu filho amado que me compraz, ele recebeu a palavra ali. Ele recebeu o pão. O Pai falou com ele. E é isso que acontece na mensagem. O Pai fala conosco. Ele sustentou 40 dias no deserto, venceu o diabo. No final, quando ele teve fome novamente, que o anjo veio e deu alimento para ele de novo, aleluia. Olha só que tremendo. Na força daquele pão, é na força da palavra, igreja, porque a palavra é viva e eficaz. Olha só que tremendo. O nível de fortalecimento, o nível de fortalecimento que a palavra nos transmite. Aí olha o processo. Aí ele se revigora novamente. Ele termina aquela caminhada e ele se achega agora no monte. E perceba que agora o processo continua. Ele entra agora na caverna. Na caverna. Agora a ação de Deus é diferente, o cenário é outro. Elias entra agora em um momento em que ele precisa ser consolado. Ele precisa ser consolado. O Senhor se revela para ele
no terremoto, vem com terremoto, vem no fogo, no vento, mas o Senhor não estava no vento, mas sim na voz mansa e suave. Sabe o que é isso? No meio de crises que nós passamos, sabe o que é isso? No meio de desânimos que nós passamos, no meio de momentos emocionais tão difíceis, sabe o que é isso? Consolo, igreja. Consolo. Lamana gastou kenei. Eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã, que não faltará consolo para a tua alma, independente do momento em que você vive. O consolo do Senhor sempre será em teu favor, aleluia. Somente esteja sensível em ouvir essa voz mansa e suave que fala contigo. Ei, o que fazes aí? Porque o Espírito Santo, ele é o outro consolador. Perceba que o cenário de Elias, igreja, é um cenário delicado. É um cenário que ele precisou ser muito fortalecido. Ele precisou ser muito consolado para que ele continuasse o trajeto que Deus tinha ordenado para ele. Porque Deus tinha muito ainda em fazer por intermédio de Elias. Ungir reis, ungir profetas, uma nova geração que se levantava. Eliseu, melhor dizendo. Mas perceba que ele precisou ser fortalecido, e não pouco. E depois ele precisou ser consolado, e também não pouco, aleluia. Lamana gastou kenei. Porque tem momentos em que nós passamos de guerra. O Espírito Santo está me revelando aqui agora esse mistério. Momento em que nós passamos, aleluias, difíceis, emocionais, aleluias, que nós vamos sem perceber, aleluias, vai se apagando o Espírito. Nós vamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz que consola, a voz que motiva. Sabe? Porque as vozes do desânimo vão se potencializando, vão ficando mais alta, mais audível do que a voz que consola. E quando nós não percebemos, vai sendo apagado o Espírito, como Paulo diz. Não apagueis o Espírito. Não é apagar a pessoa dele, não tem como isso. É apagar a comunhão, deixar de ouvir a voz dele. Quem está entendendo aqui o mistério? Ele estava num momento muito delicado, que ele precisava ser consolado. Qual que era a queixa dele? Qual que era a lamentação dele? Senhor, só restou eu. E tem momentos que nós nos passamos assim, que o sentimento é esse: meu Deus, só restou eu. Sabe que você olha, e você é o único meio que Deus vai usar como ferramenta e canal para agir, aleluias. E nós não podemos deixar de ser esse canal de Deus. Lamana gastou kenei, porque é um sentimento que vai tomando conta de que só restou nós. Não, mas aí ó, a voz, aleluia, que traz consolação. Não, ainda há 7 mil, melhor dizendo, 7 mil, olha só, que não se dobrou a Baal. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós não somos os únicos que estamos passando necessidades, padecimentos. Não somos os únicos que estamos precisando de consolo. Tem ainda uma porcentagem muito grande aí, ó, que serve o Senhor, que também está passando batalha, também se encontra em momentos de caverna. Ei, mas existe um que consola, existe um, aleluia, que nutre, existe um que cuida, e ele é o Espírito Santo de Deus, o outro consolador, aleluia. Lamana gastou kenei.
Eu quero viver esse lado da moeda. Eu vou passar por guerras, vou sofrer ameaça, posso até ser, aleluias, desestabilizado emocionalmente, sim, mas eu quero viver o outro lado da moeda, o lado em que eu sou fortalecido, o lado em que eu sou justificado, o lado em que eu sou levantado, o lado em que eu ouço essa voz mansa e suave, aleluia. Lamana gastou kenei, porque eu preciso discernir o momento em que eu estou vivendo. Eu preciso ter discernimento de batalha espiritual, de guerra espiritual. Porque você pode perceber os filmes de guerra, dificilmente, igreja, um companheiro vai ficar para ajudar o outro. Não é porque não quer, não é isso, é porque cada um tem que cuidar de si próprio. Eu estou falando do contexto de guerra, né? Aí aquele que tem um pouco mais de força, aquele que tem um pouco mais, né, de condições, ele tenta arrastar o soldado ferido. Olha só por quê? Porque sempre vai ter alguém mais ferido do que nós. Quem está entendendo esse mistério aqui? É por isso que eu quero ser igual Davi, igreja. No meio de guerra, no meio de batalha, em que o exército do Deus vivo estava travando lá na liderança de Saul, eu quero ser como Davi. O que Davi estava fazendo? Levando pão. Levando pão. Levando pão para os irmãos na guerra. Levando pão, fortalecimento. Quem está entendendo esse mistério aqui? Por quê? Porque sempre vai ter um mais ferido do que nós. Vai ter. E por mais ferido que nós estivermos, nós vamos ter ainda um pouco de força, um pouco de vigor, para não desistir e ajudar ainda aquele, aleluias, que o Senhor vai contar conosco para ajudar a carregar. Aleluia. Mas o que Deus faz, igreja, é tremendo. Aleluia. Ele não dá só uma dosinha pequena de injeção de ânimo, não. Ele traz uma dose, aleluia, que é suficiente para, aleluia, preencher todo esgotamento espiritual, para nos sarar de todo o cansaço, toda a fadiga espiritual, para nos pormos de pé novamente. E é isso que o Senhor, Ele vai fazer nesta noite. Ele vai nos dar uma dose de ânimo, uma dose de fortalecimento, que esse deserto vai ficar pequeno. Essa fase que nós estamos passando, ela vai passar muito rápido. Aleluia. Quem está entendendo esse mistério? Eu já vou sair daqui já fortalecido. Aleluias. Qual que é o momento que você está vivendo? Olha que tremendo momento de fortalecimento que Elias passou, o anjo. Aí depois na caverna, agora não foi mais anjo, foi a própria voz. Oh meu Deus, mansa e suave na caverna. Só essa voz alcança a nossa alma e nos tira de qualquer cativeiro emocional. É só essa voz. É só essa voz. Essa voz mansa e suave do Consolador, que ela vem para nos motivar e continua. Sai desse estado de desistência, sai desse estado. Ei, é mentira, não sobrou só você não, tem uma parcela muito grande aí, que não se contenta, que não se dobra, aleluias, porque aleluias, o Senhor é aquele que cuida, igreja. Quem precisa ser fortalecido nessa noite? Quem trava batalhas e guerras? Eu pensei que era só eu. Amém. Aleluia. Vamos passar por um momento de fortalecimento então. Mas só quem entenda, igreja. Nós vamos vir aqui na frente aqui, é como se aqui na frente fosse um deserto, amém? É aqui que eu quero ministrar. Eu quero ministrar, amém, esse fortalecimento, porque a nossa alma,
ela chega nesse estado espiritual de esgotamento. Se esgota as forças, igreja. Esgota as forças emocionais. Se esgota, sabe, não tem ânimo para mais nada. O Senhor vai remover almas de estados depressivos nesta noite. Amém? Vamos orar então? Pode vir aqui na frente. Você que está em casa também. Amém? Você pode receber distância, não é barreira. Lama nagastou kenei. Charama nagastou. Uma ameaça. Uma ameaça. Qual é a arma que o inimigo tem usado para destruir os fundamentos do justo? A incerteza, a mentira, a vergonha, o desprezo. Qual é a arma que o inimigo tem usado contra a tua vida? Qual é a arma? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Nós estamos na enfermaria do Senhor, amém? Você é um soldado ferido, que precisa de apoio. Às vezes coisas tão pequenas, igreja, tão pequenas, o inimigo usa como uma arma tão grande para nos desestabilizar, para atingir nosso emocional, sabe? E a gente não percebe. E a gente quer ficar atacando, mas é dar soco em pão de faca. Só nos mutilamos. Feche teus olhos. Qual tem sido o teu histórico de guerra? Qual tem sido o teu histórico de batalha espiritual? Como assim, pastor Rogério? Momentos que ninguém te entende. Ninguém te entende. Qual tem sido o teu quadro emocional? Qual tem sido o sintoma, o sentimento da tua alma? Do que? Desânimo? Vergonha? Incapacidade? Qual tem sido o quadro emocional? São sintomas de que o inimigo já conseguiu ruir os fundamentos. E o que pode fazer o justo? Nada, se forem destruídos. Será que eu posso casar? Será que eu posso exercer uma profissão? Será que eu posso liderar uma família? Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Qual tem sido a tua estrutura emocional? O quanto que você tem suportado o ataque do inimigo? Ou você tem desistido, cedido, se entregado às ameaças? Ou você se entregou ao sentimento de morte? Ou você se entregou à vergonha, à incerteza, à desistência? Qual tem sido a tua estrutura emocional? Ao ver muitas vezes o teu matrimônio ser atacado, ao ver a tua família ser atacada, ao ver os teus projetos serem atacados, qual tem sido a tua estrutura emocional? Você tem ficado em posição de ataque ou em posição de defesa?
Qual tem sido a tua posição no meio da batalha? Oh, lamanagastou kenei, xeramanagastou, xaramanagastei. Como tem sido o deserto, o estado da tua alma? Esse sentimento de vazio, esse sentimento de abandono, de esquecimento. Alá managastou kenei. Eu ministro a tua alma. Ei, você não está sozinho, alma. O Senhor está te resgatando hoje deste deserto, aonde você não cria mais, aonde você não tinha força mais, aonde você não tinha ânimo mais, aonde você já tinha entregado os pontos, aonde você já tinha cedido. Ei, o Senhor está te resgatando, alma, porque, aleluias, não se trata de remédio, de química, não se trata de consulta, não, se trata de uma intervenção de um anjo, que está entrando nessa condição espiritual, aonde que a tua alma se encontra, porque Ele tem pão para a tua alma, Ele tem alimento, Ele tem água, Ele tem bálsamo de cura. Ei, ramanagastou kenei, porque grande ainda é a tua caminhada. Aleluias, você ainda é coluna, você ainda, aleluias, é uma referência, e o Senhor já está te alcançando. Lamanagastou, xaramanagastei. Oh, lamanagastou. Oh, lamanagastei, xaramanagastou. Tem almas aqui que vão ter visões. Tem almas que vão, aleluia, nesse deserto, vão começar a contemplar oásis, porque o Senhor já está criando um rio no meio do deserto. Lamanagastou. O Senhor já está começando a fazer brotar água viva no meio desse deserto. Oh, lamanagastou kenei, xaramanagastou. Espírito Santo, visita esse deserto. Visita esse deserto, Espírito Santo. Visita esse estado de sequidão. Lamanagastou, xaramanagastei. Visita, Espírito Santo. Começa a fazer brotar águas vivas no meio da sequidão, ermo no meio do deserto, oásis. Mais. Lamanagastou, xaramanagastei. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro fortalecimento. Mais. Lamanagastou, xaramanagastei. Pode ajudar, pastor Joel. Ministra fortalecimento. Oh, lamanagastou, xaramanagastei. Porque o Senhor está fazendo brotar águas vivas. Lamanagastou, kenei, ramanagastou. E almas vão florescer, almas vão ressurgir. Vai começar a brotar água viva. Vai. Lamanagastou, xaramanagastei. Eu declaro agora. Receba. Eu declaro agora o florescimento, vigor. Receba coragem. Lamanagastou, xaramanagastei. Espírito Santo, muda esse cenário de deserto para um jardim. Senhor, começa a mudar tudo agora. Lamanagastou, xaramanagastei.
xaramanagastei, porque eu declaro, Senhor, ela agora, a alma dela agora, aleluia, sendo inundada, encharcada pelas tuas águas vivas. Receba água, receba, lamanagastou kenei, receba, seja livre desse deserto, seja livre desse estado, aleluia, de solidão, seja livre, receba fortalecimento, receba ânimo, receba, lamanagastou xaramanagastei. Oh, eu declaro o teu resgate, Senhor, o teu resgate, Espírito Santo. Começa a criar, Senhor, Pai, naqueles que estão na live, nos ouvindo. Senhor, alcança essa alma que está no deserto, Senhor, Pai, que desistiu, Senhor, que está pedindo a morte. Oh, lamanagastou kenei. Eu declaro, Senhor, Pai, o teu ermo, as tuas águas, Pai, aleluias, elas rompendo, aleluia, se tornando oásis no meio do deserto. Receba esse alimento, receba fortalecimento, receba vigor, receba força emocional, sentimental. Lamanagastou kenei. Senhor, eu declaro agora toda arma forjada que causou, Senhor, Pai, esse desânimo sendo quebrado, destruído, em nome de Jesus. Receba fortalecimento, receba vida, receba vigor, receba ânimo, receba vida, receba mais, receba em nome de Jesus. Senhor, vai mudando, Pai, esse estado desértico. Lamanagastou, Senhor, vem como cachoeiras, Senhor, vem como um rio que desemboca, Senhor, Pai. Lamanagastou kenei, trazendo vida, trazendo cura. Eu declaro, Pai, o teu resgate da alma, Senhor, da alma sedenta, da alma, Pai, que se sente solitária, que se sente abandonada, carente. Eu declaro agora as tuas águas. Receba mais. Lamanagastou xaramanagastei. Espírito Santo resgata, retira, Pai, remove todo esse desgaste, remove todo esse desânimo, remove todo esse esgotamento da alma dele agora, ó. Lamanagastou, Senhor, que vem agora, que vem agora, toda a fraqueza que ele sente agora, Senhor, traga à tona agora todo esgotamento espiritual, traga agora, Pai, todo desfalecimento, Senhor, traga agora na alma dele, traga esse estado agora. Lamanagastou xaramanagastei. Senhor, vai trazendo o estado em que a alma se encontra, essa alma que está desfalecida, essa alma que está, Senhor, Pai, rendida. Eu declaro vigor agora, injeta vigor, Espírito Santo. Lamanagastou xaramanagastei. Receba cura na alma, Senhor, remove espinhos, Senhor, traz de volta a essência, a sensibilidade. Lamanagastou xaramanagastei. Senhor, traga, Senhor, Pai, aleluias, a tua cura, o teu refrigério. Cura, Pai, as feridas da alma. Preenche, Pai, todo sentimento de abandono, carência. Lamanagastou xaramanagastei. Senhor, traga a sensibilidade. Eu ministro, Pai, a tua consolação. Consola, Senhor, Pai, essa alma. Consola essa alma, Senhor. Oh, lamanagastou. Senhor, ministra essa alma com uma voz suave, com uma voz mansa, Senhor.
Lamanagastou, xaramanagastei. Eu declaro prisões sentimentais, todos os fardos emocionais sendo removidos, quebrados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os fardos emocionais. Espírito Santo, visita o deserto dessa alma. Lamanagastou, xaramanagastei. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Senhor, traz à tona, Pai, traz o estado da alma. Lamanagastou, xaramanagastei. Pastor Joel continua conduzindo oração, louvor. Deixa Deus te usar.